Bom, irmãos, é um prazer, irmãos e irmãs, é um prazer estar de volta aqui. E o que eu gosto desses encontros nossos não é somente essa questão da nossa comunhão, mas acima de tudo é a oportunidade que nós temos, como filhos e filhas de Deus, de adorar o Senhor juntos, de ministrar o coração do Senhor juntos, de receber do Senhor e de receber uns dos outros. Eu não sei se você valoriza essa questão da gente estar junto, e como Deus visita a gente, como Deus ministra os nossos corações. E eu gosto de saber que ao sair daqui a gente leva isso com a gente. E a maior razão que ultimamente Deus tem falado demais no meu coração é que ao botar o pé daqui para fora, tem muita gente que não tem o que nós estamos recebendo sempre do Senhor. Então, entesoura esses momentos. Faz crescer essa coisa que Deus ministra na nossa vida, porque quando você sai daqui vai aparecer um ou outra, um monte de gente, eu não sei como é que é a história, precisando daquilo que Deus derramou no nosso coração. Amém? Então vamos ser instrumentos de Deus sempre, sempre. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio tão grande, que é estar com o teu povo, é estar na tua casa, mas acima de tudo de estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada por ter nos recebido como filhos. Obrigado por ter nos transformado, regenerado a nossa vida. Obrigado por depositar a tua vida em nós. E ajuda-nos a ser instrumentos, Senhor, de repartir aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Fala conosco nessa noite. Visita o nosso coração. Visita a nossa mente. Afasta nesse momento, Senhor, toda e qualquer inquietação, para que a gente possa escutar um pouco mais de Ti, Senhor. Usa-me no poder do Teu Espírito, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero repartir com vocês hoje uma palavra que está em Gênesis. E o texto é comprido, nós não vamos ler o texto grandão, mas alguns versículos para a nossa referência. Eu quero falar um pouquinho sobre as crises na vida de Agar. Quem é que lembra quem é Agar aqui? Alguns de nós lembram quem é Agar. Para quem não lembra, eu vou dar uma relembrada, tá bom? Agar era a escrava de Sara, a esposa de Abraão. E para quem conhece um pouquinho da história, sabe que Sara não podia ter filhos e eles já estavam numa idade avançada. Deus tinha feito uma promessa que enviaria, que ela teria filhos, que eles teriam filhos mesmo na idade avançada. Acontece que Sara não era muito diferente de alguns de nós. Esperou. Deus não veio, ela falou, vou dar um jeito nessa situação. Foi exatamente isso que ela fez. O que ela fez? Foi e falou, Abraão, tá demorando muito. Ela não falou com essas palavras, mas a ideia era mais ou menos essa. Não tá acontecendo essa promessa de Deus? Vamos fazer o seguinte, você deita com a escrava Agar, porque era costume naquela região, e quem sabe ela concebe, e ela vai suscitar filhos para nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão teve relacionamento sexual com Agar, ela concebeu, e aí toda aquela trama da Sara começou a complicar o meio de campo. A Agar, agora de barriguinha, olhou para a chefe dela e falou, eu posso ter filho, você não. E começou a confusão aí dentro, o negócio já não estava bom. Então ela começou a desprezar, e com isso, a Sara falou, quer saber, a dona da casa sou eu. Fui eu que falei para essa mulher ter filho com meu marido, vou tomar a rédea do assunto aqui. E ela começou a machucar muito a Agar. Ao ponto da Agar falou, quer saber, gente, esse troço aqui tá demais para mim, vou puxar meu carro. Foi exatamente o que ela fez. Ela saiu e foi embora pro deserto. Mas lá, ela não esperava que isso ia acontecer. Deus a viu lá. E o que foi que aconteceu? Ela estava angustiada, chorando. Deus falou para ela, ei, minha filha, o que você está fazendo aqui? Levanta e volta para da onde você veio. Submeta-se à sua senhora. Porque esse filho que você está esperando é um menino e eu vou fazer dele uma grande descendência. E ela, naquela angústia dela, ela falou assim, uau, Deus me viu. Então ela menciona isso. O Deus que me vê. Foi a experiência que ela teve. Deus viu a situação dela, Deus a viu. A coisa que me chama a atenção nessa experiência é que ele não somente... O que mais ficou no coração dela, que é o que ela acaba mencionando, é que Deus me vê. Era um momento difícil da vida dela, era um momento de crise, e o encontro dela com Deus foi exatamente isso, Deus me vê. A primeira coisa que eu queria que nós aprendêssemos nessa noite, é que não importa onde a gente esteja, o que esteja acontecendo conosco, lembra daquilo que Deus faz.
Deus te vê. Deus vê o seu coração, Deus vê a sua situação, Deus vê a sua alma, Deus vê a sua angústia, Deus vê. Amém? Bom, mas aí vamos continuar. Há 3 pessoas que nós queremos falar rapidamente aqui. Abraão, então nós já sabemos, o patriarca Abraão, aquele homem que não tinha filhos, mas que Deus presenteou ele da idade avançada com filhos. A segunda é a Sara, a esposa dele. Nós já sabemos que ela era estéril. Para a mulher naquele tempo, ser estéril, não poder gerar filhos, era uma grande vergonha. Era uma grande vergonha. Era como se ela não valesse para nada. E embora Abraão a amasse e a tratasse com consideração, mas imagina o conflito dentro dela. Fui gerado para ter filhos e não posso ter filhos. Devia ser um nó de todo tamanho, né? E a terceira pessoa era a escrava de Sara, Agar, que eu já falei, tá? Bom, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, o que são crises? Quando uma crise vem na nossa vida, o que é a crise? Vamos lá. Problemas. Turbulência. Atritos. Decepções. Adversidades. São sinônimos de que uma crise representa na vida da gente. Então, eu fiz uma tradução bem rapidinha aqui, diz o seguinte: é uma coisa repentina que pode se manifestar a nível emocional ou a nível do estado nervoso da gente. É um momento crítico, decisivo, que exige da gente uma postura, é uma situação de angústia. Um pensamento que a maioria de nós tem com respeito à crise, especialmente o cristão, quando a crise vem, Deus me abandonou. O que aconteceu, Deus? Qual é o meu pecado? Às vezes é pecado mesmo. Às vezes a gente fez uma arte muito grande e a crise é a consequência do pecado. Mas nem sempre é assim. Nós temos que entender que aqui nós estamos, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Então faz parte da nossa vida. Depois do pecado, não tem jeito, faz parte, tá? Então, nem sempre, isso que é importante a gente guardar. As crises significam uma derrota. Mas se você olhar o outro lado, ela pode significar uma tremenda oportunidade de nós experimentarmos a mão de Deus e a ação de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando um momento difícil chegar na sua vida, ao invés de desesperar, fala: Deus, o que você está querendo me ensinar com isso? Onde é que está a história que eu tenho que aprender aqui? Eu costumo dizer para Deus: Deus, se eu aprender mais depressa, a coisa vai embora mais rápido. É assim que eu faço. Nem sempre, mas às vezes é. Às vezes a nossa demora de aprender e cumprir da crise, tá? Bom, nós vemos que nessa passagem que a ação precipitada de Sara gerou uma série de crises, e nós vamos falar das crises na vida de Agar. A primeira crise que eu posso mencionar na vida de Agar foi a crise da rejeição. Ele fala assim: ela fala, deixa o Abraão ir, a menina ir. Separa essa serva, manda embora ela e seu filho. Imagine vocês. A coitada da Agar estava lá cuidando do business dela, sendo ajudadora da Sara. E a Sara inventa que ela tem que dormir com o marido dela. Ela dorme e gera aquela confusão que a gente já falou aqui agora. E depois, quando a coisa está resolvida, ela fala: quer saber, não quero mais essa mulher aqui. Se você já sofreu rejeição na sua vida, você sabe exatamente do que eu estou falando. Muita gente, às vezes, não supera essa questão da rejeição, porque a coisa foi tão dolorida, foi tão profunda, que ela não tem como, ela não recupera isso. Então, a situação está difícil. Pensa, se coloca rapidamente no lugar da Agar. Ela não tinha pedido para dormir com Abraão. Ela só foi cumprir o desejo da ama dela. E depois, tudo que ela fez para agradar, a Sara fala para ela: escuta aqui, acabou seu tempo. Puxa o carro. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que nós podemos aprender com isso? Talvez nesse momento que eu estou falando aqui agora, um de nós, ou todos nós, ou alguns de nós, já sofreu rejeição. Quer seja dentro da família, quer tenha sido rejeitado por alguém que você amava muito. Você talvez tenha sido rejeitado no seu trabalho, na igreja, na escola, não sei aonde aconteceu isso. É possível que uma crise, um momento de rejeição já aconteceu na sua vida. A maior verdade que eu quero dizer para você é que não importa o que tenha te acontecido, Deus nunca vai nos rejeitar.
Para ele, a maneira como ele nos vê como filhos amados. Ele não nos vê pelas coisas que nos acontecem, aquilo que marcou a nossa vida, aquilo que deformou a nossa vida, mas ele nos vê por aquilo que nós somos e aquilo que ele pode tornar as nossas vidas. Ele olha o nosso potencial. Ele não olha a gente pela marca negativa que a gente tem. Pelo contrário, ele olha a gente com um olho de amor, nos acolhe com um braço de amor. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos desse acolhimento. De vez em quando a barra pesa, o troço fica ruim, eu sei para onde eu tenho que correr. Eu sei para onde eu posso correr. Para os braços daquele que me ama de uma maneira profunda e que me recebe todo o tempo, não importa como eu esteja. Já viu aquelas criancinhas sujas? Que a mãe tá toda bonitinha, arrumada, a menininha vem lá da rua, da praia, preta de sujeira. Mãe! É a mãe que a mãe vai falar, quer saber que se dane esse vestido bonito? Eu vou abraçar minha filha e recebê-la nos braços. Eu quero que você entenda, é desta forma que Deus te recebe nessa noite. Amém? A segunda crise que ela passa é a crise da ingratidão. Depois que ela fez tudo, o que eles fizeram na hora de mandar ela embora? Pegaram um pães e um odre de água e foi isso só que deram para Agar. Então saiu Agar com o molequinho segurando pela mão, de certo, devia ser assim, ou no colo, sei lá onde o moleque estava, ela carregando pão e água e só o que ela tinha para viver. Eu fiquei pensando nisso. Como é que Abraão pôde fazer um negócio desse? Vocês podem imaginar? Como é que Abraão, um homem tão rico, ele não era um homem de coração ruim, nada disso, ele era um homem bom. Como é que ele faz uma coisa dessa? É possível que você esteja perguntando mesmo, Deus, depois de tudo que eu fiz, de tantas coisas que eu fiz, como é que alguém pode ser tão ingrato comigo? Como é que alguém pode retribuir dessa forma para mim? É aí que eu quero que você comece a ver a crise do ponto de vista de Deus. Porque a nossa leitura é limitada, a gente vê só a partir da nossa dor. As leituras que a gente faz das coisas ruins que nos acontecem é a partir da nossa dor. Puxa vida, eu gastei tantos anos na companhia daquela pessoa, agora ele me deixa desse jeito. Fiz tanta coisa nessa companhia, agora não me manda embora sem mais nem menos. Mas quando nós olhamos a mesma situação do jeito de Deus, nós vemos o que o versículo fala lá no comecinho. Vou ler para vocês agora. O versículo aqui, olha. Deus disse a Abraão, não olhe com olhos maus o que está ao menino e nem à serva. Em tudo que a Sara fizer, escuta a voz dela. Porque em Isaac eu suscitarei uma tremenda descendência, mas também do filho desta serva eu suscitarei uma nação, porque ele é tua semente. Às vezes a gente pensa que Deus não está, eu falo que Deus está dormindo de touca, né? Deus está dormindo de touca no meio dos problemas que a gente está vivendo. Não está vendo nada, está tudo de ruim acontecendo. Deus, onde é que você está? Por que isso está acontecendo comigo? Para um pouquinho, olha a situação do jeito de Deus. Pensa na fidelidade dele e ele nunca vai deixar de fazer aquilo que ele falou que faria. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa dele. E Deus não é homem para mentir. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Amém? Então, pensa nisso. Olha, a mesma situação de ingratidão. Não fica mal com a pessoa, não fica com raiva. Entrega essa pessoa ao Senhor. Fala, Senhor, eu acho que do meu ponto de vista eu merecia isso, isso, isso. Fala tudo para Deus, porque eu falo mesmo. Se eu não falar, ele já sabe que está no meu coração mesmo. Ó que Deus, esse fulano me fez isso, mas eu merecia isso. Ele já sabe, se eu não falar, tá? Então, fala para Deus. Porque falar faz bem, né? Falar faz bem. Fala para Deus. Mas abençoa essa vida que te foi ingrata com você. Não fica ressentido. Não guarda mágoa no seu coração. Guarda o seu coração em Cristo. Amém? A terceira crise. Nossa, tá comprido esse assunto aqui. Jesus amado. Cadê a terceira crise? Aqui. A crise da falta de direção. Diz o texto que ela partiu, saiu sem direção no deserto de Berseba. Você já pensou? Com um molequinho, com água, pão e num deserto. Eu falei, é muito perdimento junto, fala a verdade. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem ter nada para comer. Nada, minha filha. Era pesão mesmo. Então, a pergunta que a gente faz, o que será dessa mulher? É a mesma pergunta que nós nos fazemos muitas vezes.
Aqui estou eu, Senhor, sem direção, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei nem que roupa que eu tenho que vestir, eu estou perdida. Coisas que nós estamos acostumados a fazer, a falta de direção deixa a gente cego. A gente não sabe o que fazer, coisas que são tão comuns, a gente fica perdido. E alguns de nós, o maior problema não é só estar perdido, é não admitir que está perdido. Aí, porque a gente não tem como ajudar. Não tem como ajudar. Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite para você. Se você não sabe que você está perdido, vá àquele que pode te ajudar a achar o caminho. A Bíblia fala que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Se nós estamos sem direção, volte a Jesus que Ele é o caminho. Ele vai te dizer e te guiar em como você pode andar, amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Então, o que nós temos que fazer em momentos como esse? Se nós não conhecemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, não tivemos um encontro com Jesus, aquele encontro que transforma a vida, é hora de vir a Jesus para sermos salvos dos nossos pecados, perdoados os nossos pecados e termos a nossa comunhão restaurada com Ele. Mas às vezes a pessoa já tem o Senhor Jesus como Salvador e perdeu o rumo. E está meio difícil aqui. Vá a si mesmo ao Senhor. É dessa maneira que nós resolvemos o problema. Porque aqueles que já entraram no caminho de Jesus têm a promessa que, mesmo que você esteja em crise, que a crise faz parte da nossa vida, a gente não vai se perder. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, eu fico fascinada com esse salmo. Além da presença dele, nós temos algumas coisas que é o consolo do Senhor e a direção do Senhor. Eu fico pensando que alguns de nós, na verdade, a gente não tem muita desculpa de fazer algumas coisas erradas, porque a gente se esquece de quem é o Deus a quem nós servimos. Então, não vá por atalhos. Eu trabalho muito na igreja e trabalho com aconselhamento tanto dentro como fora da igreja. A maioria das coisas que a gente vê são pessoas que vão por atalhos. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de nós realmente vai primeiro ao Senhor quando a crise bate na minha porta? Eu sou escandalizada com o Facebook e esses troços. Por favor, alguém me ajuda. Meu marido me bateu. Minha mulher fugiu com o vizinho. Tá lá no Facebook. E não tem vergonha de falar. Jesus vai ler aquilo, Deus vai ler aquilo, não porque você pediu para ele, porque ele lê Facebook. Eu acho que ele lê, né? Porque ele é cego. Vocês perceberam como nós estamos invertendo as prioridades? É uma coisa engraçada, mas na realidade a vida não é tão engraçada assim. Como filhos e filhas de Deus, o nosso primeiro caminho a seguir é ir ao Senhor em prantos. Foi o que Agar fez. Ela encontrou o Deus que me vê lá atrás. E quando de novo a crise chegou, que ela estava lá sem rumo, o que ela fez? Deixou o molequinho lá como mãe e falou, não quero ver meu filho morrer. Mas ela deixou ele lá, foi à parte, joelhou e falou, Deus me ajuda. E a gente sabe a história, se você conhece a história dela. O anjo veio e falou, não, minha filha, tá aqui, ó, abriu o olho dela. Quando a gente está sem rumo, a gente não vê as coisas. Mas o anjo abriu o olho dela, tinha um poço que ela pôde dar água pro molequinho, recobrou as forças e ela foi viver a vida dela. E a gente sabe a história da promessa que foi cumprida na vida dela. O que eu quero dizer com isso, gente? Que quando nós dependemos de Deus, nós não precisamos tomar atalhos como Sara fez. Ela achou um jeitinho de ajudar Deus. E alguns de nós amam ajudar Deus. Como se Deus precisasse sentar na cadeirinha aqui da escola e falar, agora Deus, você tem que fazer assim, tá, Deus, para resolver esse problema. É assim que a gente trata Deus. Como se fosse um molequinho sentado na cadeira para aprender uma lição. Queridos, quem tem que aprender a lição de Deus somos eu e você. Vamos sentar assim, na cadeirinha, falar, Deus governa sobre a minha vida. Me dá vitória nas crises que eu tenho que passar. E glorifica o teu nome através dessa crise que eu estou passando. Amém. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Agar viu Deus no meio da crise. E a minha pergunta para nós nessa noite, nós estamos vendo Deus? Deus está no meio da nossa crise? Eu estou desafiando você e a minha própria vida a sermos pessoas que vão encontrar Deus no meio da crise, para que quando as pessoas perdidas cheguem a mim, elas encontrem a razão da minha direção, que é o Senhor Jesus.
Deus te abençoe. Que essa palavra transforme a sua vida. E que seja assim um mover de Deus em você, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra que nos foi entregue. Aplica, Senhor, pelo teu Espírito a palavra nas nossas vidas. Que ela não fique só na nossa cabeça, mas que ela saia e entre no nosso coração. E opere, Senhor, nas ações que nós temos, nas coisas que nos acontecerem. Ajuda-nos a primeiro ver a tua pessoa, a primeiro ver o Senhor Jesus e depois nós agirmos. Dá-nos esta graça, dá-nos esta confiança de que tu és o Deus que nos vê e que se manifesta a nós no meio das nossas crises. Eu oro tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.